Bom, gente, como vocês sabem, a seleção brasileira acabou. Só que surgiu uma esperança no horizonte. Ancelotti, aquela garota que, pô, fazendo cu doce, né? Essa é a verdade. Fica te negando, mas você vai lá e tenta. Daí ela fala, não, não, hoje não, talvez amanhã, né? Que eu não tô no clima. Daí você vai lá e tenta de novo, tenta de novo, tenta de novo. Depois de tanto insistir, o tal do Edinaldo Rodrigues finalmente conseguiu a tão sonhada garota, que é o Ancelotti, né? Uma, uma italiana, tá? Italianinha, o cabelo provavelmente é preto, pô, estatura normal, nem alta nem baixa, tá? Dentro do peso, esse é o Ancelotti. Então, eu espero que, pô, ele vai fazer alguma coisa. Estamos aqui com o grandíssimo Fred Caldeira, um dos correspondentes que eu acho um dos melhores correspondentes que existem. Eu gosto muito do Beckler, gosto muito do Fred e gosto muito do. Putz, vai ficar feião não lembrar o nome do outro. Eu não lembrei o nome do outro correspondente, mas saiba que. Quesada. O Quesada também eu gosto muito dele, tá? Demorei, mas cheguei. Eu Demorei, mas cheguei. admiro, inclusive, a sua paciência e o seu carinho por esse canal, por vir aqui depois de provavelmente já ter escutado meio mundo sobre esse tema. Mas Cara, a verdade é que eu tava aguardando pra ver o vídeo do. Esqueci o nome do cara Santista, cara. A verdade é que Putz, esqueci o nome do cara Santista, cara. João. Não, pô, o careca, Jorge Igor. A verdade é que eu anseio muito em ver vídeos do Jorge Igor, do Fred Caldeira e do Marcelo Beckler sobre esses temas. Anseio muito, tá? talvez por um excesso de cautela altamente justificável, eu Altamente esperei justificável. o Porque Ancelotti na nossa vez, o Fabrício Romano errou. Daí ele acertou. Daí, tipo, ele acertou depois de 2 semanas. Mas na nossa vez, o Fabrício Romano errou. confirmar o atabalhoado anúncio da CBF. Digo que ele foi atabalhoado, que esse anúncio ele foi atrapalhado, porque não existe em nenhum lugar do mundo o contratante de Anunciar primeiro do que o cara que vem, tá ligado? Tá. Deixa eu pensar como que eu falo isso. Deixa eu pensar como que eu falo isso. Deixa eu pensar como que eu falo isso. Bom, e não existe um mundo onde o contratante fala antes do contratado que ele vai vir, tá ligado? Não existe, não existe. Mas agora eu pergunto, cara, com o Ancelotti na seleção, ela tem salvação real? Tem salvação? Você acha que o Hexa vai vir? Você realmente acha que o Hexa vai vir? um empregado ainda em atividade. Querendo ou não, Vinícius Júnior, Rodrigo, ele não vai escalar o Endrick, isso é fato. Falaram que vai ter uma amistosa entre a seleção brasileira e o Real Madrid. Daí o Ancelotti vai escolher em qual dos dois times o Endrick não vai estar, né? Então, pô, é. Vamos ver. Você realmente tem esperança do Hexa? Porque, gente. Do atual contratante anunciar à frente da saída oficial, né? Assim, no mundo do futebol, isso acontece muito mais com o treinador do que com o jogador, mas inclusive com os jogadores, a despedida do clube atual, É ela primeiro do que vem à frente sim. do anúncio da nova contratação. Sempre, né? sempre, sempre. Então a CBF colocou o carro à frente dos bois. O Ancelotti, na entrevista coletiva de hoje, estava visivelmente incomodado com essa situação que a CBF, que o Edinaldo Rodrigues o colocou. Edinaldo Rodrigues, que, pô, eu tenho um ódio mortal por ele. Eu queria muito ser parente dele pra ganhar 210 mil sem fazer nada. Queria muito ser um parente dele, queria muito que ele fosse meu tio, tá ligado? Essa é a verdade, queria muito, queria mesmo, pô. Mas de qualquer maneira, é um anúncio. Ele é muito elegante, tem um belo bigode. Cara, o Fred é um dos caras mais elegantes da televisão como um todo, tá? Como um todo. Anúncio muito, muito, muito importante. É um momento histórico para a seleção brasileira, é um momento histórico para a maior seleção de futebol do planeta e para um dos maiores treinadores da história do futebol. É um casamento muito Tá no bonito top 5, e né? é um golaço da CBF. É preciso admitir que há pelo menos um bonito gol dessa gestão do Edinaldo Rodrigues. As duas coisas podem E eu acho que seja o único bonito gol, né? O único gol, na verdade. coexistir. Um golaço para a seleção brasileira masculina Qualquer bagre, em algum momento, vai acertar um chute no ângulo, né? e uma gestão terrivelmente corrosiva para a totalidade do Barroca é futebol maior. brasileiro, não apenas para a seleção principal dos homens. Então, é um golaço dessa gestão que é muito atabalhoada. Não é a primeira, evidentemente vem de uma linha que começa lá no Ricardo Teixeira de gestões da CBF que são muito centralizadoras, que flertam com algo ditatorial
e com um certo Não é nem que a CBF flerta com a ditadura. A CBF é uma ditadura. É que não é um país. Se a CBF fosse um país, seria a Coreia do Norte, pô. coronelismo, mas todos esses foram criticados devidamente. E em alguns momentos a seleção teve muito sucesso. Cara, o que a CBF fez com aqueles jornalistas lá, cara? Fez jornalista. Eu não sei se eles foram demitidos ou foram só afastados. Pô, gente, o que aquilo acontecer é bizarro. Bizarro. Os caras criticaram e foram afastados no próximo dia, cara. Em paralelo a gestões atabalhoadas, uma coisa não garante a outra. Veja o exemplo da Argentina com a federação e tudo Exato. mais. Então, vamos ver no que dá dentro de campo. Apesar da gestão do Edinaldo, a gente... Cara, ele mexendo no cabelo, assim, à luz do sol. Eu acho. Ou ele mora em Londres, né? O Quesada que mora em Portugal. Pô, em Londres. Gente, pô, esse cara é elegância como pessoa. Elegância ao todo, tá? Pô, eu tenho inveja dele, porque meu cabelo não é assim, eu não tenho nem cabelo nos lados, eu sou calvo. Com o técnico europeu oficial, Reinaldo não vai ser convocado para a lateral da seleção. Infelizmente, tá? Infelizmente. Porque o King Naldo é o maior lateral que pisou no Brasil dos últimos 10 anos, tá? Vai ser verdade. King Naldo não erra pênalti. King Naldo não erra cruzamento. Pode errar passe? Pode errar passe, mas cruzamento não erra. E digo mais, impossível ele ver Quer dizer, ele vai ver o futebol brasileiro, né? Cara, ele vai ficar muito triste. Eu aposto que ele nunca viu o futebol brasileiro na vida dele. Ele vai ver o que realmente é o verdadeiro futebol. Vai ficar muito abalado. Ele vai ficar muito abalado. Muito. O Ancelotti e repito, um golaço. É o melhor treinador de futebol que chega na seleção brasileira em muito tempo, possivelmente desde Tele Santana. Tele Santana que é o maior treinador. Tele Santana é brasileiro? Fica aí a pergunta. Se ele for brasileiro, é o maior treinador brasileiro que já existiu, tá? Porque ele treinou meu São Paulo, não lembro se ele era brasileiro. O Zete, que era... Vixe... Eu não existia nessa época, gente, desculpa. Meu pai devia ter nesse uns século, portanto, 10 anos. Com todo respeito a Filipão, Tite, Fernando chega, né? Diniz Não chega e outros, perto, não chega perto. o Ancelotti, ele pertence a outra Caio Paulista já apertou o F para a seleção. prateleira na história do futebol, não só por conta de uma visão eurocentrista que certamente colabora por isso, né? O Ancelotti tem muitos títulos no futebol europeu, como tinha muitos títulos no futebol sul-americano, o Filipão, o próprio Tite. Mas o Ancelotti, ele é multicampeão do que se tornou por conta de diversos fatores externos ao futebol, né? Globalização, capitalismo e tudo mais, o que se tornou o centro dos talentos, né? O Ancelotti, ele é um treinador multicampeão. Ele é um treinador que conquistou as ligas. Ele estava na Itália, quando a Itália era mais forte. Ele estava na Espanha, pô, quando o Real Madrid foi campeão de 2 Champions, tá ligado? Então, pô... Espanhola, inglesa, italiana, alemã e francesa. Então testou a própria fórmula em diversos currais dentro do futebol europeu, que não é uma coisa só, evidentemente. Tem 5 taças da Liga dos Campeões, uma história de variação tática e adaptabilidade que são excepcionais. Isso vai ser muito bom para a seleção brasileira, pelo menos na teoria. É um ótimo gestor de grupo, sabe lidar com jogadores de diversos pesos, de diversas idades. Eu também acho que ele é um ótimo gestor. Agora, eu acho que ele tava cansado do Real Madrid nesses últimos dias, por isso que deu aquelas declarações lá, mas eu acho que ele sim é um ótimo gestor, tá? Vem de uma temporada ruim, é verdade, só que depois do que para mim foi a melhor temporada da carreira de Carlo Ancelotti como treinador, e isso diz muito, porque é essa carreira que a gente está falando aqui. A temporada passada pelo Real Madrid é maior do que as excelentes temporadas no Milan, do que já excepcionais temporadas na anterior passagem dele pelo Real Madrid. O que ele fez na temporada passada não foi nada além de incrível, cara. Ele perde o Benzema, melhor jogador do mundo naquele momento. De fato. Perde 800 lesionados, é uma história repetida da atual temporada, é verdade, mas naquela... No jogo de hoje ou de amanhã, que o Real Madrid vai jogar, são 12 lesionados. 12 lesionados. Alguns que não podem jogar, ou seja, o Real Madrid só vai poder fazer 2 substituições, porque ele só vai a campo com 13 jogadores, tá ligado? Muita lesão no Real, muita lesão. Foi um ineditismo e ele conseguiu lidar muito bem e inventar um novo Real Madrid com um passo à frente de Bellingham para ocupar esse vazio deixado pelo Benzema e uma fluidez ofensiva muito bonita de se ver de Vinícius e Rodrigo. É óbvio que essa temporada não deu certo, ele perde o Kroos, ganha o Mbappé,
tenta se virar dentro do que tinha na mão, não faz uma boa temporada, mas eu coloco os problemas do Real Madrid dessa temporada muito mais na conta do Florentino Pérez do De que fato. de... Porque se ele tivesse contratado um cross, não existe um cross no futebol. Um cara que faz a função minimamente parecida. O futebol do Real Madrid ia estar muito melhor, porque o Kroos é infinitamente, sempre foi infinitamente mais importante para o Real Madrid do que o Benzema. O Benzema teve uma temporada boa, o Benzema era horrível. Benzema, ninguém gostava do Benzema. Mas ele é importante porque ele puxa a marcação, daí de vez em quando ele toca na bola, faz o pivô, beleza, paizão. Mas ele não é tão importante quanto o Kroos foi. Ele nunca foi tão importante quanto o Kroos, nunca foi. Carlo Ancelotti. Perder o Kroos é muito grave, muito grave, muito grave. E o Modric também, coitado, né, cara? Coitado do Modric. Tá muito velho já, tá muito velho. Ele ainda continua ótimo, mas tá muito velho já, cara. Tá muito velho. Então, assim, eu não faço parte de um discurso possível, eu não escutei, mas eu tô projetando que pode acontecer, de que a seleção brasileira pega um treinador em baixa, de que a seleção brasileira pega um treinador em curva descendente na própria carreira. Não acho isso, tá? Porque ontem o Ancelotti estava ocupando o próprio topo. E é um topo muito alto. Se vai dar certo, é outra história, mas é um golaço. Muitas vezes, mais vezes sim do que não, golaços não terminam em títulos. Pode ser que esse golaço não termine em título de Copa do Mundo. A probabilidade é maior que não do que sim. Mas... É muito maior que não. A Espanha, gente, o que a Espanha fez com o futebol dos últimos 5 anos, o que ela criou de craque nos últimos 5 anos, cara, o Brasil não criou, o que é bizarro. O Brasil não criou tanto craque quanto a Espanha, o que é bizarro. O que a França, ela tá mantendo desde 2018, é um nível bizarro de alto. O que a Argentina conseguiu atingir depois do que o Messi fez na Copa, também é bizarro de alto, cara. Bizarro de alto. Tem muita disputa na frente do Brasil, muita gente na frente do Brasil. Muita gente, o Brasil tá completamente bagunçado. O Ancelotti vai vir só no meio do ano. Ou seja, vai ter um aninho pra organizar a seleção, pra chegar na Copa. Então, pô, é muito difícil ganhar. Agora, eu deixaria ele até ele cansar. Eu deixaria o Ancelotti até o Ancelotti cansar na seleção. Porque ter um técnico por um bom tempo, né, é muito importante. Vídeo que o Tite fez. O Tite tem 80% de aproveitamento na seleção. Mas não ganhou a Copa, chegou na Copa, não fez. Cara, a última Copa a gente não ganhou por descuido dos próprios jogadores. Não foi o Tite que não fez, não foi, sei lá, o Neymar que não fez, tá ligado? Foi os próprios outros jogadores que não fizeram, tá ligado? Então, pô, o Tite é assim, o Tite merecia ter ganho uma Copa, essa é a verdade. O Tite teve um ótimo aproveitamento da seleção, ótimo, ótimo mesmo. Talvez desse século de 2000 pra frente, o Tite foi o melhor técnico da seleção. Mas o Filipão ganhou, beleza. Só que o Filipão pô, Filipão foi carregado pelo Rivaldo, pelo Ronaldo, tá ligado? Então, pô. Mas é uma escolha muito boa. O tempo vai ser curto, mas vai dar tempo de curtir. Eu já falei de muitos pontos positivos, eu já falo dos negativos, mas antes eu tenho um recado pra você que enquanto eu tô aqui me alimentando desses raios... Roupa com tecnologia, tá? Camiseta tecnológica, cueca que abraça as bolas, pô. Os maravilhosos do verão que tá chegando aqui na Inglaterra, passando por essa primavera primorosa, eu sei que vocêzinha tá caminhando para o inverno, passando pelo outono. Não sei o quanto que é forte ou brando o outono de onde você está me assistindo, mas você pode aproveitar essa temporada para aprimorar... No Brasil não tem outono, né? A qualidade e a versatilidade do seu vestuário com as peças da Insider, e aqui eu quero falar de uma especificamente, que é a Tech T-Shirt Long Sleeve, que é a Tech T-Shirt de mangas longas. Eu estou usando a Tech T-Shirt de mangas curtas, ela já tem uma versatilidade maravilhosa, e a Tech T-Shirt de mangas longas, ela pode te trazer uma cobertura para esses fins de tarde com uma brisa um pouco mais fria do que você quer, mas sem trazer peso. É uma cobertura com leveza, portanto. Então a dica de hoje é direta e reta. Vá no site da Insider e procure a Tech T-Shirt Long Sleeve. Cupom e use Caldeira. Meu cupom, tá? O cupom aqui para você que está no meu canal é Caldeira, que te dá até 15% de descontos no site da Insider. Promoção por tempo limitado, então corre lá para aproveitar. Normalmente é 12, né? 15 é muito. Belíssima oportunidade. Eu aprovo, eu utilizo e eu uso a Insider no meu dia a dia, tá? Saindo dos elogios para Ancelotti e para Insider, para alguns possíveis alertas, e eles são muito da minha visão, né? Alguns deles. O primeiro, acho que é muito óbvio para todo mundo, que é o desconhecimento do futebol brasileiro.
É. Evidentemente, o Ancelotti não tem qualquer conhecimento que não seja raso e superficial Ancelotti, sobre o futebol brasileiro. na verdade, o Ancelotti, eu duvido que ele já viu algum jogo de futebol do Brasil nos últimos 10 anos. Duvido. Duvido completamente. Duvido completamente. Porque isso nunca lhe foi exigido e ele vem de um centro que não se alimenta do nosso centro, né? A mão é a contrária por outros motivos, que eu já citei aqui rapidamente no vídeo. Ele vai se interessar para conhecer? É obrigação. Ele vai comparecer a jogos do futebol brasileiro? Obrigatoriamente. Quanto tempo da vida dele ele vai passar de fato no Brasil? Eu já Ele não sei. entenderá a guerra do calendário do futebol brasileiro? Ele vai compreender as histórias? São muitas perguntas. Muitas perguntas. É real, é difícil. Ele vai ver o Pedro jogar no Flamengo? Ele vai ver o Pedro jogar? Ou ele não vai convocar o Pedro? Tá ligado? Os clubes e as rivalidades, ele vai trazer auxiliares para ou ajudarem e o informarem Eu vi uma notícia, pode ser fake, que ele quer que o Kaká seja um dos auxiliares. durante esse processo. Aqui no Kaká que tem curso de técnico nos Estados Unidos. No Reino Unido fala-se da chegada do David Ancelotti, que é o filho dele auxiliar no Real Madrid, como treinador do Rangers, né? Então vai estar aberta essa posição, talvez por própria vontade do próprio Ancelotti de querer trazer alguma figura ou algumas figuras históricas do futebol brasileiro para ajudá-lo nesse processo. Do nada, pá, Tite junto com o Ancelotti na seleção, hein? Kaká tem capacidade de fazer isso? Então, eu acho que tem. Só que aí que tá. A única coisa que eu vi do Kaká, que ele tá organizando, pelo menos por nome, dos últimos, sei lá, 5 anos, foi a Kings League. E ele não fez nada na Kings League. O nome dele tá lá, ele é o embaixador da Kings League no Brasil. Ele, em tese, que trouxe a Kings League pro Brasil. E foi uma das coisas mais desorganizadas que eu já vi. Então, pô. O pessoal do YouTube pode ficar muito bravo agora, porque vão falar, esse Enzo vê Kings League. E vejo mesmo, essa é a verdade, cara. Nessa esteira, qual o grau de envolvimento que o Ancelotti vai ter com o Brasil? Eu não falo daquela cena patética de certos políticos, principalmente coxinhas, que vão à feira comer pastel, né? Com o nariz torcido, né? Eu também não sonho, apesar de ser um sonho, de vê-lo jogando futevôlei com o Eric Johnson nas praias do Rio de Janeiro. Se puder acontecer, seria lindo, tá? Já estou contratando essa imagem aqui na minha imaginação. Mas não estou falando disso, mas uma aproximação genuína, assim, de um interesse. Será que ele vai ter interesse de entender como é o Brasil, como são os brasileiros, qual o momento que vive o país e a seleção brasileira? O Ancelotti falará português antes da Copa do Mundo? Não é um passo tão difícil. Não é difícil, ele fala italiano, fala espanhol, mas pô, eu já não sei, cara. Ele conviveu com os brasileiros por muito tempo. Né? Ele fala diversas línguas. Com certeza fala francês, tá ligado? Então, pô. Das matizes latinas, principalmente, então acho que é um passo natural e até relativamente fácil para ele dar, mas haverá esse interesse? Ou ele, como treinadores que falam primariamente o idioma espanhol, vão ficar no meio do caminho meio preguiçoso? Né? Até hoje não entendo como é que o Lugano não fala português, por exemplo, para citar um exemplo. O Lugano não fala português, Mas enfim, eu acho importante haver essa relação genuína. Não é o mais importante, mas acho que passa uma mensagem de aproximação, que aí eu entro no terceiro ponto aqui de um possível alerta que eu acho provável e que me incomoda, assim, que é esse possível e, repito, provável olhar de cima para baixo. A gente já teve experiências de treinadores europeus que volta e meia esbarraram nisso, né? Como o Jorge Jesus no Flamengo, o Abel Ferreira no Palmeiras. Olhar com superioridade a casta inferior que é o Brasil, né? Eu acho que é isso que ele tá falando. Desse olhar, muitas vezes de colonizador, a gente veio aqui para te ensinar. Vocês não sabem o que é esse esporte e a gente está vindo aqui para te ensinar. É uma linha muito tênue, tá? Porque de fato eles estão para ensinar, mas eles estão para aprender e para haver uma troca ali, né? É verdade que o Brasil é o principal país da história do futebol e também é verdade que esse principal país da história do futebol vive uma crise histórica e que na posição de treinadores a gente precisa muito mais nesse momento ouvir e escutar do que falar e gritar com Exatamente. treinadores. Cara, concordo 100%. Por isso, mais uma vez, eu odiaria ter Jorge Jesus, ter Abel Ferreira como treinadores da seleção. Porque eles não têm capacidade para isso. Jorge Jesus tem um trabalho bom,
O Abel Ferreira tem um trabalho bom no Palmeiras, que vem desgastando com o tempo. Eles não têm capacidade e também, pô, são muito arrogantes. De países que estão mais desenvolvidos nessa função do que a gente. Por conta de todo o ambiente tóxico do futebol brasileiro, sinto que a gente formou por muitas gerações treinadores que jogam para sobreviver e não para criar uma identidade, De ou fato. algumas identidades não têm tempo. O único que tenta criar uma identidade é Fernando Diniz, cara. E ele só é demitido, cara. Né? Poucos jogos de mau futebol ou de maus resultados já são suficientes para que tudo seja colocado em xeque e treinadores entram nessa roda que não para, que é uma roda de autofagia no fim das contas, né? Você não desenvolve um treinador com tempo e liberdade para se desenvolver e aí esse cara entra Roger Machado queria com uma luva na seleção. nessa linguagem viciada e que perde cada vez mais rapidamente talentos para o futebol europeu, para Carlos Ancelotti da vida se desenvolverem com muito mais conforto, muito mais tempo e muito mais talento. Então também é natural que de lá venham treinadores mais capacitados. Mas não é só isso que explica por que temos muito mais. A verdade é que eu sonharia com o Klopp, tá? Pra mim, a seleção devia ter ido atrás do Klopp. Ah, o Klopp vai ser gerente esportivo da Red Bull. Oferece mais, cara. Oferece mais do que a Red Bull tá pagando, pô. Mais treinadores argentinos há muito tempo nas primeiras prateleiras do futebol mundial e não brasileiros. Eu também não sei, né? Problemas ainda mais acentuados que os nossos, porque o Brasil é um dos. É porque talvez eles falem espanhol e também sonham, sei lá, por falar espanhol, tem mais familiaridade pra sair do país, pra ir pra uma Espanha da vida. Que se alimentam dos talentos do futebol argentino e também dos treinadores. Então, enfim, tudo isso para dizer que, apesar da nossa posição pontual de fragilidade, seria importante que o Ancelotti não esbarrasse nesse olhar de cima para baixo. Também seria igualmente importante que a nossa voz, jornalistas inclusive, e talvez principalmente, não colaborassem para colocar combustível nesse tanque, né? De tratá-lo como se fosse o rei chegando, por favor, né? Na plebe, sabe? Então, enfim, eu acho uma linha muito, muito tênue, uma relação que talvez vá esbarrar em um extremo ou outro, mas eu estou curioso para ver como que isso vai desenrolar-se. Dentro de campo, como que o Brasil vai jogar? Eu não sei, porque o Ancelotti não é um treinador Porque eu não tenho ideia também. Não tenho ideia. Não tenho ideia. de um single. Não é uma banda, não é one. Ele é um treinador do que. Ele pega o que tem e consegue fazer. Mas, cara, não faço ideia, cara. Será que é fundo verde? Impossível ser fundo verde. Cara, isso aqui é. Esse é o cenário mais londrino que existe, cara. É o cenário mais londrino que existe. O mais londrino possível. Hit wonder, como eles chamam por aqui, né? Não é uma banda que só tem uma grande canção e nada mais. Ele tem várias canções diferentes, de estilos diferentes, que vão da árvore de Natal do Milan até esse ataque fluido que eu falei, sem Do Real Benzema, Madrid. passando por uma potencialização do Benzema sem Cristiano, passando por uma tentativa de recomposição a Toni Kroos, mas não conseguiu. Enfim, são diversas versões. No Chelsea ele administrou muito bem o vestiário, que era uma bomba naquela época, ele consegue administrar aquilo muito bem. Não sei como que será o desenho tático, ou os desenhos táticos. O Ancelotti é um treinador que gosta de ter controle, que gosta de ofensividade, mas também sabe utilizar muito bem a transição. Foi assim com o Real Madrid. O Real Madrid, quando vinha contra um adversário que era dominante, como o City do Guardiola, conseguia contra-atacar, transicionar de maneira muito bonita e muito eficiente. Dentro da Liga Espanhola já era diferente, muito mais De com a fato. bola e com o controle do que sem o controle. Nessa temporada não deu certo no principal embate dentro de casa, foi estapeado diversas vezes pelo Barcelona. Qual será que é o principal embate, hein? Qual será que é o time que estapeia o Real Madrid? Qual será que é o time que o Real Madrid tem medo? Qual será? Qual será, gente? Qual será, gente? Seria esse? Seria esse aqui? Seria esse o time que o Real tem medo? Que o Real sempre apanha? Ou é esse aqui? Será que é esse aqui o time que o Real sempre apanha? Eu não entendi direito o Fred falou. Ou era esse aqui? Será que é esse time aqui? Será que é esse time aqui? Esse aqui? Será? É esse aqui que ele tá falando? É desse?
Pô, eu acho que eu não entendi direito, cara. Eu acho que eu não entendi direito. Ou é desse aqui, ó. É que os escudos é diferente, né, cara? Ó, esse aqui é azul e grená, esse aqui é mais dourado, entendeu? Pô, ou será que é esse aqui, que é preto? Eu não entendo, cara, eu não entendo. Pô, eu não entendi. Qual será que é o time? Qual será que é o time? Mas eu acho essa temporada muito mais atípica, repito, do que o todo recente do Carlo Ancelotti. E aí eu gosto de eleger aqui, quero eleger quatro tópicos em relação a possíveis convocáveis, selecionáveis. O grande vencedor para mim chama-se Casemiro. Casemiro tem que vir, tá? Porque é um Cara, do nada, o Casemiro teve um ano ruim. Teve um ano ruim, eu não lembro que ano que foi 2023. Assim que ele voltou pro United, né? O United tava uma bomba. Só que do nada, o Casemiro virou um dos maiores volantes do planeta de novo. Coisa que ele já era. E agora, beleza, tá mais ou menos. Mas, cara, o Casemiro tá irregular. Mas ele ainda é melhor que todos que a gente tem. um jogador que injustamente Injustamente. foi abandonado pelos projetos Injusto, real. diversos treinadores pós-Copa do Mundo. É que eles pensaram, pô, o Casemiro não vai chegar em 2026. O Casemiro não vai chegar em 2026. E a real é que ele está chegando. E é um cara que, além de ser da confiança de Ancelotti, está jogando muito bem. Então, o Casemiro, eu acho que ele sai de uma franja de convocáveis para o centro desse projeto, possivelmente até com a braçadeira de capitão. Vamos esperar para ver. Pressionado. Justo. Vinícius Júnior. Pressionado. Porque ganha. Se ele não rende bem na seleção e só rende bem no Real Madrid, ele tem que render bem na seleção agora, pô. O técnico que fez dele o melhor do mundo, putz, tá sem câmera. O técnico que fez dele o melhor do mundo é o Ancelotti, pô. O Ancelotti. Tem um presente agora na seleção brasileira, que é ter também na seleção o grande treinador da própria carreira no Real Madrid. É o Carlo Ancelotti, com a colaboração, claro, central do próprio Vinícius, que transforma o Vinícius de um jogador questionado e maltratado pelo Zidane no Real Madrid em uma estrela do futebol mundial, eleito melhor pela FIFA, pelo FIFA The Best. Então, agora não tem desculpa para o Vinícius. Por isso que eu coloco como pressionado. Ele também é vencedor, mas ele também é pressionado, porque não há desculpa agora com o Ancelotti para ele não entregar na seleção brasileira pelo menos algo próximo do que ele entregava não tem e entrega desculpa mínima, no Real Madrid. Desculpa mínima. Para mim tem um perdedor em teoria. O Endrick. Muito cuidado para usar essa palavra, que é o Endrick. O Endrick, não sei se muito por conta da hierarquia que o Ancelotti gostava de valorizar no Real Madrid, e talvez isso não existe na seleção brasileira, porque a seleção precisa muito mais do Endrick do que o Real Madrid, com o Mbappé. Talvez, então, essa minha leitura de perdedor, ela seja falha, mas antes de entender se ela é falha ou não... A real é que o Pedro é muito mais, foi muito mais provado, não sei se a palavra é certa, do que o Endrick. O Pedro, pô, é um dos... o que o Pedro tá jogando. Mas quando o Endrick joga pela seleção, ele faz gol, né? Isso que é importante. Existe essa minha leitura de que o Endrick, muitas vezes, com broncas públicas do Ancelotti, ele não conseguiu ter espaço. Ele já não teria espaço, era normal ele não ter tanto espaço na primeira temporada num time que acabou de ganhar o Mbappé e tinha vencido tudo na temporada passada. Mas eu senti que o Ancelotti teve alguma questão com o Endrick. Repito, pode ser uma leitura falha à distância, mas eu não sei até que ponto isso será transportado para a seleção brasileira e o quanto que o Endrick, que para mim deveria ter prioridade na posição de 9, pode ser, batalhando ali com o Pedro do Flamengo, e não vejo muito mais. Também talvez não o vejo. Richarlison, mas para mim o Endrick é... Tudo bem que o Richarlison, ele sempre foi bem na seleção, sempre foi bem. Ele não chega, não é um jogador da aço. Não é o mesmo nível de jogador, não é o mesmo nível. É um talento potencialmente geracional que deveria ser tratado como tal na seleção. Geracional, exagerou. O Endrick não é geracional. Tudo bem que ele tem 18 anos ainda, né? Geracional é Yamal, pô. Calma aí. Ele talvez tenha na figura do Ancelotti um problema. Posso estar errado. E tem a grande incógnita que é o Neymar. O Ancelotti é um cara que soube lidar com grandes estrelas ao longo de toda a carreira. Pode ser eterno banco, ou pode ser o eterno banco. É que ele rende bem na seleção, cara. É bom ter ele no banco, esse é o real. Agora ele falou do Neymar, né? Cara, a fase do Neymar tá muito difícil, cara. Tá muito difícil de defender, Eu até tento, eu posso até falar aqui, mas a real é que
Eu prefiro não falar, cara. potencializou diversas delas, Eu prefiro não falar, mas cara. o Neymar, a gente não sabe se ele será um jogador profissional apto a praticar a própria profissão Eu não, na Copa do Mundo. cara, E eu o não quero ouvir isso que ele tá falando. Eu não quero ouvir isso que ele tá falando, essa é a verdade, cara. quanto que ele Pô, fico triste com isso, terá cara. um Neymar que ficou no bolso do Samuel Xavier. Que isso, cara? comportamento Calma no aí, dia a pô. dia, ainda que convivendo com lesões, Pô, para que ele chegue bem na Copa do Mundo dentro das calma próprias aí. possibilidades, e como que o Ancelotti vai ler toda essa situação. Tenho muita curiosidade também para saber. Mas é uma curiosidade cada vez menor, porque por mais que seja lindo imaginar uma seleção brasileira com o Neymar jogando bem, Ah, cara. essa Não é possível que ele vai falar isso pra mim, cara. Não é possível que ele. Essas horas da noite, cara. 11 horas da noite, o Fred Caldeira vai mandar essa pra mim, cara. realidade ela está cada vez mais distante, porque o Neymar não pode ser um processo central. Hoje não existe Neymar. Hoje existe o tal Neymar hipotético. Hoje existe uma projeção do Neymar. Acho importante que o Ancelotti trabalhe para aproximar essa projeção da realidade, mas que a peça menino Ney. central seja quem esteja de fato no tabuleiro e não quem esteja fora. Então é isso. Ah, cara. 11h38 da noite. Ou 11h08 da noite. Fred Caldeira me solta essa, cara. Então aqui, Cara, bom lembrar, tá? Ronaldo voltou de lesão 6 meses antes da. O Ronaldo se lesionou, eu acho, 6 meses antes da Copa. Voltou de lesão. E só jogou na Copa. Tá? Bom lembrar isso. meus primeiros pensamentos sobre o Bom Ancelotti. lembrar Obrigado isso. pela paciência. Neymar que é ponta, tem mais assistência e mais gol do que Ronaldo. Tá? Neymar que é ponta, tem mais gol que um centroavante. Bom lembrar isso. Tá? Estamos diante, repito, de um momento histórico. Em uma crise muito grande. Histórico. Cara, realmente eu acho que é o maior treinador que já pisou na Canarinho, né? A maior seleção da história do futebol, a gente traz um treinador de ponta a nível mundial. Isso É mais fácil o Ronaldo voltar a jogar do que o Neymar. Cara, não duvide de um cara paciente, tá? Nunca duvide de um cara paciente, que é o Neymar. é animador. Isso é revigorante. Vamos ver É revigorante mesmo. como que portará-se Carleto Como que vai se portar dentro Carleto desse Ancelotti? liquidificador de sensações Ah, tá. Tem e 14 de segundos. realidades que é o futebol brasileiro e o Brasil. Vai jogar futevôlei com o Eric Johnson? Vai, por favor. Até o próximo vídeo. Cara, bom vídeo nosso Fred Caldeira. Como eu disse no começo do vídeo, um dos melhores correspondentes que a TNT tem. Pra mim, ele é o top 2 correspondente da TNT. Top 2 fácil. Na época da Copa vai lançar o GTA 6. O Neymar vai pegar atestado pra jogar o game. Primeiro que o GTA 6 vai lançar 2 meses antes da Copa. 3 até. Segundo que, se o Neymar quiser jogar GTA 6 na concentração, ele leva o PS5 dele, pô. Entendeu? Ele não é desses de dar desculpa. Ele não dá desculpa, não. É bom vídeo do Fred. Já babei o ovo dele aqui. Ele é o maior correspondente. Só atrás do Beckler. Gosto muito do Beckler. Não gosto da perseguição que ele sofre por simplesmente não gostar de um jogador. Eu particularmente também não gosto de nenhum jogador do Real Madrid. Muito menos o cara que, todo jogo que eu vejo Real Madrid e Barcelona, o Vinícius é o cara mais insuportável do mundo. Essa temporada ele tá muito melhor. Essa temporada do Vinícius Júnior, ele tá muito melhor. Muito melhor mesmo. Eu não vou falar que ele não sofre racismo, que é mentira. Ele sofre e bem, tá? Mas, ele tá muito melhor essa temporada. Mas mesmo assim, o Beckler sofreu perseguição. Porque uma mulher, a Tainá perguntou: como que a Espanha vê isso aí? Ele fala como que a Espanha vê. Não fala que ele vê desse jeito. E o pessoal fala, fica chamando ele de racista. Porque ele respondeu uma pergunta objetiva e clara, tá ligado? Então, já fugi do assunto do vídeo. Cara, eu tenho esperança pro Ancelotti na seleção. Tenho esperança. Porque não, ele é um grande técnico. Não acho que ele é o maior de todos. Porque o maior de todos tem nome e sobrenome, que se chama Pepe Guardiola. E eu, real, gostaria que o Kropp fosse da seleção. O Kropp, cara, o Kropp tem uma linha pra chegar, um limite pra chegar muito alto mesmo, tá? Mas o Ancelotti, ele já provou que pode, sempre chegar no nível mais alto de técnico. Então tem esperança sim, tá?